Agora são 13 horas, horário de Brasília, e começamos mais um Estação Saúde, para vocês sintonizados na Rádio Noroeste 87.9 FM e também para todos que nos acompanham pelas redes sociais do Sim Saúde. Clima agradável em Goiânia hoje, temperatura máxima com 29 graus, mínima de 20 graus. Hoje o sol saiu com algumas nuvens, possibilidade de chuva rápida agora à tarde e durante a noite também. Muito boa tarde a todos, eu me chamo Rafael Melo, sou jornalista e acompanho vocês nessa tarde aqui de informação e debate do programa Estação Saúde. Pessoal, vocês que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, aproveitem e dá um like pra gente, aquele joinha saudável. A sua audiência aqui, participação é muito importante com a gente, comentem, perguntem, façam sugestões de pautas e toda semana nós trazemos aqui um conteúdo planejado com muito carinho e profissionalismo para vocês e acompanhem e participem. E para você que nos ouve aí pela Rádio Noroeste, na frequência 87.9 FM, também é possível participar com a gente aqui do Estação Saúde, mandando sua mensagem pelo WhatsApp no número 629 9961 9870, repetindo, 629 9961 9870. Fortaleça a luta aí pela saúde pública de qualidade em Goiás. Fique ligado e sintonizado aí no programa Estação Saúde toda terça-feira às 13 horas. Vem com a gente aí, pessoal. Nessa edição, nós vamos começar abordando um tema de muito interesse dos trabalhadores, filiados e filiadas do Sindsaúde Goiás, que é a assessoria jurídica. Diversos profissionais da saúde enfrentam dificuldades relacionadas às condições de trabalho e precisam recorrer à justiça para garantir que seus direitos trabalhistas sejam aplicados ou até mesmo indenizados. Por isso, um dos benefícios que o Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Goiás oferece aos seus filiados e filiadas é o serviço de assessoria jurídica gratuito. Esse serviço é prestado pelo escritório de advocacia do Dr. Roberto Gomes Ferreira, juntamente com a sua equipe de advogados. E hoje temos a honra de contar aí com a presença do ilustre Dr. Roberto, que nos traz mais esclarecimentos sobre a assessoria jurídica oferecida pelo Sindsaúde Goiás. Boa tarde, Dr. Roberto, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Estação Saúde. Boa tarde, é um prazer estar aqui no programa, não é a primeira vez que eu estou aqui, e é sempre bom colocar a par o servidor dos seus direitos e das conquistas que o sindicato proporciona. E hoje nós vamos fazer uma parceria aqui, né, Rafael? Esqueci de apresentar minha parceira aqui, Neia Vieira, vice-presidenta do Sindsaúde Goiás, que está aqui para fortalecer o nosso debate, a nossa entrevista com o nosso convidado. Contamos aqui com a ilustre presença da Neia também. É isso aí, a gente vai conversar né, doutor Roberto? Aproveitar aqui a oportunidade para conversar com os nossos ouvintes, com os filiados e filiadas ao Sindsaúde, sobre esse importante papel desempenhado também pelo sindicato, que é a assessoria jurídica, a defesa dos direitos do trabalhador, né? Doutor Roberto, eu queria que você começasse dando um panorama geral para a gente de quais são os principais tipos de serviço de assessoria jurídica que é oferecido aqui pelo Sindsaúde. Rafael, a gente dá uma assessoria sobre todos os aspectos jurídicos. Nós passamos a orientação de qualquer dúvida jurídica do servidor. E naquelas questões que têm a ver com a relação de emprego dele, que tem a ver com a administração pública, o Sindsaúde proporciona a defesa judicial para essas pessoas. Então, quando a pessoa deixa de ganhar uma gratificação que faz jus, quando ela trabalha além da jornada e não recebe, quando ela tem direito a uma progressão funcional e não recebe. Então, são todas essas demandas e muitas outras que o Sindsaúde se propõe a fazer a defesa. E, doutor Roberto, quais que são os casos mais recorrentes dentre esses que você citou aí, dessas dificuldades que os trabalhadores enfrentam, que eles buscam aí esse auxílio judicial contra os empregadores? Olha, Rafael, são muitas as demandas que são promovidas pelo Sindsaúde. Vou citar aqui algumas que são bem frequentes. Nós temos uma questão relacionada à diferença de 13º. É uma ação que
O SINSAúde já ajuizou cerca de 3.000 ações dessa natureza e tem a ver com a forma de pagamento do 13º. Ele é pago, ele deve ser considerado o parâmetro de dezembro, mas ele é pago no aniversário. E muitas vezes, o que a pessoa recebe no aniversário dela, a título do 13º, é inferior ao que ela receberia se fosse pago em dezembro. Então, por isso se chama diferença de 13º. Nós temos aí, por exemplo, os agentes comunitários de saúde de combate às endemias, muitos não recebem corretamente o piso salarial que lhes é devido por lei. Então, essa é uma demanda que não é só aqui de Goiânia, mas se estende por todo o estado de Goiás. Temos demandas, por exemplo, pelo estado, da produtividade, que é uma gratificação que é paga para o servidor estadual que esteja cedido, e que aquele que está cedido não recebe. Então, o profissional de saúde do estado, que está numa unidade do estado, ele recebe, mas se ele estiver cedido, ele não recebe, o que é uma injustiça, e a gente conseguiu a extensão do percebimento dessa gratificação para aqueles que são do estado e estão cedidos para os municípios. Tem muitas outras, né? Doutor Roberto, uma pergunta que sempre é recorrente aqui com a gente no SINSAúde em relação a desvios de função que normalmente os agentes comunitários relatam acontecer muito nos municípios. Pessoas que às vezes têm algum problema de saúde, ao invés de fazerem uma readaptação de função, vão para uma outra atividade sem que essa readaptação aconteça. É muito frequente ações nesse sentido? O SINSAúde tem alguma ação, por exemplo, que já foi ganha? A gente pode falar para as pessoas o que caracteriza o desvio de função? Sim. O desvio de função é quando a pessoa ela detém um cargo público e executa tarefas de um outro cargo público. Normalmente, citando um exemplo muito comum no estado, a pessoa é auxiliar de enfermagem, mas executa tarefas de um técnico de enfermagem, mas recebe como auxiliar de enfermagem. Então, a gente move uma ação demonstrando que, embora ele seja auxiliar de enfermagem, ele executou, nos últimos 5 anos, tarefas de técnico de enfermagem, são tarefas mais elaboradas, e por isso ele faz jus a uma diferença do que ele recebeu para o que ele deveria receber. Então, o desvio de função é isso, é você executar as tarefas decorrentes de outro cargo público que não o seu. Agora, em relação a essa questão da licença, essa é uma questão bastante tormentosa. Por quê? Porque a pessoa ela fica doente e as condições de trabalho dela diminuem. A força de trabalho dela, por força dos problemas de saúde, ela é diminuída. E aí é preciso fazer um ajuste nas tarefas que ela vai executar dali em diante. Nisso, muitas vezes a administração muda a função daquela pessoa para uma função de outro cargo, quando, na verdade, o ideal seria que houvesse a limitação das atribuições dela, mantidas as funções do mesmo cargo. Mas, infelizmente, isso não acontece. A pessoa acaba executando tarefas relativas a um outro cargo. Quando houver essa situação, a gente tem que olhar a cada situação de per si. Não dá para a gente fazer uma orientação geral. Então, quem estiver passando por esse tipo de situação, o que eu recomendo é que procure o SINSAúde para que a gente possa, no plantão, olhar a documentação, olhar porque tem sempre um relatório médico dizendo: o senhor não pode mexer com peso, o senhor não pode ficar muito tempo em pé, o senhor não pode ficar muito tempo sentado. E, a partir daí, a gente tenta, e aí o sindicato tem um papel extraordinário nisso, de fazer a conversa com a administração para tentar achar a melhor colocação para esse servidor, de modo a preservar a função que ele detém, o cargo que ele detém,
e, ao mesmo tempo, manter a dignidade que ele deve ter no exercício da sua função laboral. Esse é um problema que a gente encontra muito com os agentes comunitários de saúde, né? Grande parte deles, às vezes, tem restrições ou limitações para o exercício da sua função e acabam sendo desviados, e por esse motivo não estão recebendo, por exemplo, o piso nacional da categoria, porque a emenda constitucional determina que ele deve estar fazendo as suas funções. E é possível, então, ele se manter no cargo sem realizar a totalidade das ações que são previstas, então, e aí manter, no caso, o salário que ele deve receber? É como eu expliquei aqui, vai depender da condição física dele. Qual é o relatório médico que ele tem? Quais são as comorbidades que ele tem? Porque, a depender, é possível restringir as funções do cargo. Agora, eu lhe faço uma pergunta, e aí só para que a gente possa pensar juntos uma solução. Muitas vezes o trabalhador ele perde a condição laboral em razão das próprias condições de trabalho. Isso é muito comum. E seria justo que essa pessoa perdesse parte do salário a que faz jus. Em função do adoecimento, né, no trabalho. Teve um adoecimento no próprio trabalho. Então, são coisas que a gente pode mexer na hora de ajuizar uma ação, de dizer, olha, você não pode ter prejuízo, porque, muito ao contrário, você deu a sua saúde e o seu sangue aqui, e por isso você ficou doente. E não vai ser agora que a administração vai te colocar numa situação mais desfavorável do que os seus colegas. Então, é uma questão um pouco mais imbricada, que tem que ser pensada caso a caso. E uma reflexão importante da gente fazer, né? Isso que o senhor acaba de colocar. De fato, é a hora em que o trabalhador mais precisa, né, ter acesso ao seu salário de forma integral, né? Claro. Doutor Roberto, você levantou uma média numérica aí para a gente em relação ao número de ações ajuizadas. Além desse número de ações ajuizadas, há uma quantidade considerável também de filiados que buscam aí o serviço de assessoria jurídica para esclarecer dúvidas, assim como essa que a Neia colocou aqui em relação a desvio de função e outras demais circunstâncias? Olha, Rafael, eu tive assim, uma dificuldade de levantar os dados exatos, mas eu vou falar alguns dados que são palpáveis. Nós pagamos mais ou menos 650 agentes comunitários de saúde de combate à endemia só aqui em Goiânia. Tá? Nós pagamos isso há uns 2 anos atrás, o que deu mais ou menos um valor de 4 milhões e alguma coisa. Tá? A gente tem muito pagamento no interior que a gente ainda não conseguiu fazer uma descrição exata. Mas eu trouxe, viu, Rafael, alguns dados, são dados incompletos, tá? Mas apenas para ilustrar. Então, em 2020, tirando os agentes comunitários de saúde, de combate às endemias aqui de Goiânia, nós pagamos aos demais filiados a importância de R$470 mil. Foi um valor que a gente pagou aos filiados do Sinsaúde mediante ações judiciais. E aqui no ano de 2021, também excluídos os agentes comunitários, a gente pagou aí R$1.136.000, tá? São ações que os servidores já receberam, enfim. E em 2022, nós pagamos o valor de R$294 mil, tá? Também, assim, são todos esses dados, eles pecam para menos, ou seja, o Sinsaúde teve um desempenho muito melhor, tá? A gente vai continuar fazendo a busca e com certeza, tendo os dados mais completos, a gente vai informar. Por último, aqui no ano de 2023, que nós praticamente estamos iniciando, né? Nós temos só 3 meses, levando em conta que o tribunal tem o recesso do judiciário, teve vários feriados, carnaval, essas coisas, nós pagamos esse ano R$486 mil. Então,
consideramos que são valores bastante representativos, né, e que, mais do que qualquer coisa, espelham o desejo do sindicato de proporcionar cada dia mais um serviço de qualidade e uma assistência integral para o filiado. Mas respondendo diretamente a sua pergunta sobre o número de atendimentos, eu me recordo que numa conversa informal dentro do escritório, foi dito que a gente atende, seja telefonema, seja presencialmente aqui, mais ou menos 1.700 pessoas por ano. Tá? Então, é um dado razoável, é um número bastante razoável. E que aponta para o desejo do sindicato de cada dia mais atender mais e melhor a demanda do filiado. Então, doutor Roberto, a gente pode ver que é um número considerável, né, de trabalhadores da saúde que buscam, né, essas alternativas jurídicas, e até mesmo os valores, né, são valores, como de fato você falou, são valores bem representativos, né. E eu queria saber, doutor Roberto, em relação a essas sentenças favoráveis, né, com esses valores aí, como é que é, de forma geral, assim, em relação à negociação? É um processo mais moroso, ou é um processo que tem tido facilidade de negociação? Como é que fica essa questão desse trâmite judicial? Rafael, é muito bom você tocar nesse assunto, porque, infelizmente, a gente arranca do Estado, né? Não há negociação. Aqui, eu costumo dizer que quando tudo falhou, né, a gente vai bater as portas dos tribunais. Então, aqui não tem negociação, aqui realmente é uma atitude do Poder Judiciário de devolver a essas pessoas os valores. E aqui, para deixar mais claro, Rafael, eu estou falando de alvará levantado. Nós temos muitas outras ações que estão em curso, tá? E que têm valores muito maiores para serem pagos. Então, assim, primeiro, nós temos que tudo aqui é no litígio mesmo, e o que a gente trouxe aqui não é o que ajuizamos nesses anos, é o que efetivamente caiu no bolso de cada afiliado. Tá? O número, então, é muito maior, né, doutor Roberto? É muito maior. Nós estamos falando aí, eu falo aqui, tranquilamente, numa quantia aí de muito superior a 10 milhões, tá? Que está ajuizado e que está... Quanto à complexidade, nunca é fácil. Eu me recordo que uma coisa que até uma frase de um filiado, né? Ele disse assim, poxa, é difícil ganhar do poder público. E é difícil mesmo. Por quê? Porque ele faz a lei. Ele enquanto governador ou enquanto prefeito, é dele a iniciativa de conceder ou retirar direitos. E, muitas vezes, quando a sorte da ação judicial está sendo favorável, ele tem a prerrogativa de mudar a lei no caminho. Então, é sempre uma briga desigual. Mas eu penso que, mesmo com essas condicionantes, o SimSaúde tem dado demonstrações de muita força e tem tido respostas muito valiosas para apresentar aos filiados. Roberto, só para aproveitar essa fala do senhor em relação a essa possibilidade do poder público, né, de alterar as leis, de fazer de acordo com a sua maior conveniência, recentemente nós estivemos em Rio Verde tratando dessa questão da alteração da jornada de trabalho dos agentes comunitários e agentes de combate a endemias. Antigamente, eles tinham uma lei municipal que facultava que eles fizessem 30 horas semanais. Posteriormente, essa lei foi modificada e eles passaram a ter que fazer 40 horas semanais exatamente por isso. Quando o poder público entendeu que ele estava dando uma vantagem para o trabalhador, ele modificou a lei, fazendo com que eles fossem obrigados a fazer a jornada de 40 horas semanais. E ainda mantém-se aí, né, diversos outros problemas. Por exemplo, o entendimento do poder público lá em Rio Verde é de que a insalubridade seja paga sobre o valor do salário mínimo. E a gente sabe que ela pode ser paga ou deve ser paga em cima do valor do salário base. Mas a interpretação do poder público é sempre favorável à administração, não é isso? É isso. E aproveitando que você falou de Rio Verde,
o Sindsaúde ganhou uma ação coletiva lá agora, e já foi feito o pedido judicial, já transitou em julgado, ou seja, não se discute mais se é devido ou não é devido, e a gente já fez um pedido judicial para que seja... que a jornada do servidor seja restabelecida, né? Então, está para o juiz despachar e, além disso, há parcelas para serem pagas. Né? Então, a gente já fica aqui o convite aos nossos ouvintes de Rio Verde para que eles se organizem para poder entregar a documentação Sindsaúde para que a gente possa reaver aquilo que ficou para trás e que foi ganho por força de uma ação coletiva do Sindsaúde. Muito bom. Só para lembrar aqui, Rafael, a gente quer dar uma boa tarde aqui para a Eliana Silva de Souza, a Silvia Regina Nascimento e a Marlene Soares, que estão acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Né? Boa tarde a todos e todas, bem-vindos aqui ao Estação Saúde. Doutor Roberto, mais uma perguntinha. Nós tivemos alguns relatos aí de alguns filiados e filiadas do Sindsaúde que em alguns processos trabalhistas recentes, o reclamante ele tem sido obrigado a pagar as custas processuais. Essa informação procede ou é só em alguns casos específicos? Como é que está sendo essa situação? Olha, o Sindsaúde, ele proporcionou uma assessoria jurídica de qualidade. Isso foi algo que foi perseguido nos últimos anos, mas o Sindsaúde não tem a condição de assumir, de arcar com eventuais perdas, porque toda vez que você faz a opção de fazer milhares de ações, como o Sindsaúde fez, o Sindsaúde ajuizou ao longo desses últimos, vamos colocar aí, 6, 7 anos, algo em torno de 7 mil ações. Quando ele toma essa diretriz, é natural que ele ganhe muitas ações e a gente consiga trazer resultados, mas também há situações em que a gente perde a ação. Então, o Sindsaúde, ele faz de tudo para que o servidor, que embora venha a perder a ação, não tenha que pagar nenhum valor para a justiça. Mas, eventualmente, a gente chega numa situação que não consegue isentar o servidor do pagamento dessa taxa. Então, no limite, infelizmente, nós temos que informar ao filiado que aquele direito a gente não conseguiu e que houve ali umas custas processuais que deverão ser arcadas por ele. Mas, repetindo, a gente toma todas as medidas para que isso não aconteça e, percentualmente falando, isso é muito menos de 1% do conjunto das ações propostas que tem esse tipo de resultado. Então, o que mostra que o rumo que o Sindsaúde tomou é um rumo adequado, porque a gente não pode pensar naquelas pessoas e esquecer que a grande maioria foi favorecida com as ações. São casos bem mais atípicos, né? Apesar da possibilidade de existir, né? Isso. Uma coisa, doutor Roberto, o senhor falou aí agora sobre essa questão de pagamento de custas, mas a gente tem se deparado muito com as denúncias de golpes, né, sobre essa questão de pagamentos que o escritório eventualmente vem a cobrar dos filiados. O senhor podia falar um pouquinho sobre como isso funciona? Eu ganhei uma ação, eu tenho que pagar alguma coisa, fazer uma transferência, fazer um PIX para o escritório? Como é que é o procedimento para que todo mundo possa ficar atento quando houver uma possibilidade ou alguém tentando dar um golpe usando o nome do escritório? Essa pergunta é muito importante porque, infelizmente, alguns servidores já foram prejudicados por quadrilhas, pessoas que se apresentam usando o meu nome, usando o nome do Sindsaúde para dar golpe, né? Então, a primeira questão é, como eu já relatei aqui, é muito difícil a gente cobrar qualquer valor. Então, se houve qualquer cobrança, seja lá de que espécie for, procure o Sindsaúde para confirmar. Primeira coisa, sempre tenha uma checagem
principalmente se o escritório ou o Sinsaúde pedir valores, porque o Sinsaúde nem o escritório pede valores para a pessoa para ajuizar as ações. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, não existe a possibilidade do escritório pedir valores para que seja liberado o alvará. Tá? Então, toda vez que alguém disser eu preciso de valores para poder liberar o seu crédito, essa pessoa está mentindo. E como é que funciona isso? Porque as pessoas falam, mas, doutor, como é que eles têm acesso a essas informações? Como é que o fraudador, ele sabe que eu tenho uma ação judicial? Olha, pessoal, o processo ele é público. E sendo público, essas informações são disponíveis no Diário de Justiça, que é uma espécie de jornal, tá? Do Poder Judiciário, que indica quais são os atos processuais que foram praticados naquele dia. Então, tem lá um campo onde é descrito, foi expedido um precatório no valor de tanto, e com esses atos, eles necessariamente devem ser públicos, porque é a forma da sociedade fiscalizar para que não haja nenhum tipo de coisa errada sendo feita nos processos. Por outro lado, o fraudador, tendo esse conhecimento do direito, ele lê e ele acessa o processo e, através do acesso ao processo, ele tem o contato telefônico da pessoa e ele faz o contato se passando ou pelo sindicato ou pela nossa pessoa do escritório, e aí acontece a fraude. Então, sempre, o escritório nunca pede valores, nunca. Se numa situação excepcional ele pedir, a primeira coisa, venha ao Sinsaúde e pergunte, olha, recebi uma ligação, essa ligação pede dinheiro, eu tenho que pagar? E aí, o Sinsaúde, ele vai fazer a checagem, se tiver, sim, será uma situação excepcional. Mas, como regra, o escritório nunca pede valores. Tá? Ok, então, qualquer solicitação de pagamento, transferência, PIX, em nome do RGF Advogados ou Sinsaúde, é fraude, é golpe. Então, tem que entrar em contato com o Sinsaúde ou, eventualmente, com o escritório. Isso não é solicitado do nosso filiado, certo? Certo. E a última coisa, tem um dado que revela se a pessoa está diante de uma fraude. A gente disponibiliza quais são os telefones de contato. Então, se o contato partiu de um telefone que não está elencado ali, muito provavelmente você está conversando com um fraudador. Então, é mais um indício. Um indício de que se está diante de um golpista. Foi bom o senhor ter colocado isso, porque uma coisa que nós observamos com as pessoas que relatam essas tentativas de golpe é que, normalmente, quando eles fazem o primeiro contato e a pessoa tenta retornar a ligação, o telefone nunca atende. Então, é importante também estar atento a essa questão, é um outro indício de que pode ser fraude, isso, certo? É isso. Doutor Roberto, eu acredito que esses casos de fraudes, eles sejam casos de estelionato, né? Existe alguma medida protetiva, alguma coisa do tipo que tanto ou a justiça pode fazer ou o escritório de advocacia esteja fazendo para tentar conter esse tipo de situação? Olha, nós fizemos várias representações à autoridade policial pedindo para que seja apurado. Há algumas dificuldades operacionais de você pegar essa pessoa. Já se sabe que algumas desses golpes acontecem de dentro do presídio, tá? Então, o preso tem acesso clandestino a um telefone e ele consegue uma conta bancária e ele se passa pela minha pessoa, por alguém do escritório e dá esse tipo de golpe. O que é muito comum é que essa pessoa que dá o golpe, ela não esteja aqui. Ela pega um chip daqui de Goiânia, tá? Se muda, vai com esse telefone para, suponhamos, Rio Grande do Norte, e de lá ele faz o contato. Então, essa é a dificuldade da autoridade policial
fazer esse tipo de conseguir sucesso para bloquear isso. Agora, uma coisa que eu acho que é uma sugestão que eu vou fazer ao Cine Saúde é que a gente, de repente, vá junto à autoridade policial e peça para bloquear as contas. Porque na medida em que as contas que são franqueadas ao estelionatário para que ele possa fazer a movimentação, se elas são bloqueadas, eles vão ter cada dia mais dificuldade de abrir novas contas e de conseguir outras contas. Uhum. Então, eu acho que é um passo importante para que a gente mitigue o problema, né? E, é claro, a gente sabe da força do Cine Saúde e a gente conta que a intervenção de vocês pode dar um dinamismo maior nessas apurações que envolvem fraudes de crédito que as pessoas têm para receber. Ótimo. Boa ideia, então, doutor Roberto. Doutor Roberto, e para a gente finalizar aqui, então, qual mensagem que você pode deixar aí para os filiados e filiadas que se sentem prejudicados, que se sentem coagidos aí com seus direitos lesados no trabalho? Qual mensagem que você pode deixar para eles aí nessa situação, diante do serviço de assessoria jurídica que o Cine Saúde oferece? Rafael, eu acho assim que o servidor, muitas vezes ele é lesado e ele prefere deixar para lá, né? E cada dia mais o Cine Saúde vem tomando medidas para facilitar o acesso ao judiciário. Então, hoje o Cine Saúde já disponibiliza tanto o atendimento presencial como o atendimento remoto em todo o estado. Então, a pessoa não tem mais a desculpa de dizer, puxa, eu estou longe do Cine Saúde, eu estou longe do atendimento. Ela tem as condições de ir, por exemplo, fazer o atendimento remoto e no conforto da sua casa ela pode ser atendida. E a outra questão que eu falo é que o filiado ele pode acreditar, ele pode apostar que ele tem chances de reaver esses prejuízos. Então, muita gente fala, eu escutei, e hoje eu, graças a Deus, escuto muito menos, pessoas dizendo assim, eu não vou brigar com o Estado é muito maior do que eu, é muito maior do que o senhor. Eu falo, não, e de fato ele é muito maior que nós dois, mas a gente pode bater a porta do judiciário e conseguir uma resposta favorável. Então, cada dia mais esse medo está acabando. E o meu convite é que aqueles que ainda não fizeram ação judicial, que experimentem o Cine Saúde. Muitas vezes a pessoa fala por uma questão do desconhecimento, da ignorância no sentido do não conhecimento, né? De não vivenciar como é o atendimento jurídico, ela fala mal. Então, o que eu peço é que dê oportunidade para que o jurídico do Cine Saúde possa mostrar um trabalho bem feito e possa reaver os direitos. E é para isso que a gente está aqui, é para atender os filiados. Por último, Rafael, eu chamo a atenção de um aspecto. Nós temos alguma coisa em torno de 50% de pessoas filiadas que têm valores a receber e que tem um jurídico que atende a custo zero e que não procuram um jurídico do Cine Saúde. Então, o meu convite, nesse momento, é que as pessoas percam medo de vir e que as pessoas procurem, porque elas têm direitos a receber. É isso. Bem, obrigado, doutor Roberto, pela participação aqui no Estação Saúde, né, por estar sempre esclarecendo as dúvidas dos nossos filiados e filiadas e pela assistência jurídica de qualidade e excelência, né, que sempre presta aí o seu escritório. Muito obrigado, viu, Rafael? Muito obrigado. Parabéns aí pela eleição, né? Obrigada. E eu quero me colocar sempre à disposição de vocês para poder esclarecer e acho esse espaço um espaço muito bem-vindo para poder trazer informação de qualidade para os filiados. Parabéns aí a vocês.